Pesquisas apontam que quase metade dos trabalhos manuais serão substituídos por sistemas automatizados até 2065. Isso representa uma economia de 15 trilhões de dólares em salários. O trabalho de advogados, jornalistas, médicos, entre outros, será facilmente substituído por robôs. Os impactos da inteligência artificial e da robótica acontecerão em diversas áreas da nossa economia, como medicina, agricultura e entretenimento, e ao mesmo tempo em que muitos empregos deixarão de existir, outros novos surgirão. Para entender de que forma isso já está acontecendo no Brasil e no mundo, e como as empresas e os profissionais estão se preparando para essas mudanças, fica ligado no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o diretor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Adalberto Moreira Cardoso, e o advogado e coordenador da área de Direito e Tecnologia do ITS Rio, Eduardo Magrani. De olho nos avanços tecnológicos, nas máquinas e nos softwares que já automatizaram milhões de empregos na indústria, comércio e serviços, a Academia Brasileira de Ciências promoveu em outubro de 2017 o simpósio Impacto da Inteligência Artificial e Robótica no Futuro do Emprego e Trabalho. Vamos ver o que alguns especialistas internacionais e brasileiros que participaram do evento falaram sobre o assunto. AI should be thought of as software that lives in a digital world, and a robot is actually a piece of physical equipment that does its activities in our world. And obviously a robot can have some artificial intelligence attached to it to tell it what to do. Humans have been very good at some activities, and a lot of that involves judgment and decisions. And that includes white-collar work, intellectual work, and includes a lot of the blue-collar work as well. But now that the artificial intelligence is advancing rapidly, you can indeed find more and more potential substitutes for humans in all kinds of jobs. The AI can make use very quickly of more information than a human can. Eu acho que a inteligência artificial é uma tecnologia nova, né, que está chegando agora, e que os impactos sobre a sociedade ainda não estão claros. A gente ainda não sabe quais vão ser as consequências. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa pensar desde já. Então, por exemplo, tem muita gente preocupada que a inteligência artificial pode levar ao fim de muitos empregos, né? Por causa da automação. Então seria possível substituir o trabalho humano por trabalho de máquinas, de robôs e assim por diante. Esse é o lado sombrio, né, e que deixa as pessoas preocupadas. Mas há um lado também positivo, que é um lado de pensar a inteligência artificial como, na verdade, uma grande oportunidade, ainda mais para um país como o Brasil, onde eu acho que poderia ser benéfico, por exemplo, na gestão pública. Eu acho que poderia combater corrupção, poderia levar a maior eficiência do Estado se essa tecnologia viesse a ser aplicada, e esse eu acho que é um ponto positivo que, por sua vez, poderia levar a melhor saúde, educação, inclusive geração de empregos. Então, acho que o impacto vai ser diferente dependendo de cada país e dependendo da forma como ela vier a ser aplicada. Quando a gente fala da inteligência artificial e da robótica, há muito entusiasmo sobre as oportunidades, mas os desafios são enormes, né? No Brasil, qual é a visão dos senhores a respeito desse tema? Quais são os desafios mais importantes ou que a gente deveria olhar com mais atenção? O grande problema dessas tecnologias que estão sendo produzidas vai ser o impacto delas no aumento das desigualdades sociais. Foi o tema da minha exposição lá no seminário da ABC, e eu acho que esse é um tema realmente importante, porque as empresas, os países produtores dessas novas tecnologias vão ter uma renda de monopólio muito grande por um período muito extenso, o que vai produzir uma decalagem entre a renda desses países, dessas empresas e dessas pessoas envolvidas na produção dessas tecnologias e aquelas empresas, países e pessoas que não estão envolvidas nesses processos. Isso quer dizer que os países periféricos, como o Brasil,
tendem a sofrer muito mais do que os países onde essas tecnologias estão sendo produzidas, porque aqui nós seremos consumidores dessas tecnologias, nós não as estamos produzindo. Nós seremos consumidores, elas virão simplesmente substituir, quando vierem, substituir força de trabalho brasileira, né? Então, aumento de desemprego, impacto na renda dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores medianamente qualificados para baixo, então perda de renda, perda de emprego e um aumento, possivelmente, né, da renda dos mais ricos. Então, eu acho que o impacto no Brasil, num prazo médio e imediato, vai ser esse. Concordo totalmente. Acho importante só adicionar um ponto, que é o próprio conceito de inteligência artificial, que não é uma discussão nova. A gente está falando hoje das novas potencialidades e riscos atrelados às novas tecnologias de inteligência artificial, né? Mas o conceito é um conceito antigo até, a ideia de emular a inteligência humana em uma máquina. Só que o que está acontecendo é que, do ponto de vista lógico-racional, as máquinas estão até ultrapassando a inteligência humana, né? A gente teve o robô AlphaGo, a inteligência artificial do Google, que bateu o jogador de Go, que é um Go asiático hipercomplexo. Então, do ponto de vista da racionalidade, já vai ficar até defasado a ideia de inteligência artificial. A gente vai ter que começar a chamar de inteligência computacional, porque já vai estar acima da humana. Então, esse é um primeiro ponto com relação ao próprio conceito de inteligência artificial, mas, de fato, traz novos riscos, assim como novas potencialidades benéficas também. Do ponto de vista da desigualdade, é importante a gente ter uma consciência crítica daquilo que a gente vai consumir com relação a novas tecnologias e saber como elas funcionam também. Essas inteligências estão cada vez mais autônomas e imprevisíveis. Essa é a discussão nova sobre esse tema. Então, a gente saber como elas funcionam são fundamentais para a gente pensar como que a gente vai interagir com elas, como que elas vão afetar as nossas vidas. E interessante porque, na verdade, a gente tem o mundo dos conectados e das pessoas que já estão muito próximas dessas tecnologias que estão surgindo e um grupo enorme que ainda está muito distante, que ainda não tem acesso lá às questões básicas e que talvez só vá ver a consequência ruim, que é da diminuição do emprego. Como é que a gente equilibra, né, esses pontos? Como é que a gente também, como país, começa a pensar numa possibilidade de ir além, né, de já se preparar para essa questão? Eu queria pegar o ponto de vantagens e benefícios que essas tecnologias podem trazer, que não tem nada a ver com a discussão anterior, tá? E, apesar do aumento da desigualdade que vai acontecer, porque aconteceu em todas as revoluções tecnológicas anteriores, é um processo histórico secular, né? Desde a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica já informacional dos anos 70 e 80, todas elas tiveram como efeito inicial um aumento grande das desigualdades. Então, dito isso, uma das questões que eu acho que é importante chamar a atenção é que boa parte dessas novas tecnologias vão transformar determinadas atividades humanas que são importantes para, por exemplo, a sobrevivência da espécie. A medicina, no caso, né? Robôs fazendo operações altamente complexas no cérebro humano, por exemplo, né? Isso já acontece com assistência humana, né? Os médicos têm lá estão por trás de máquinas, operando, etc., para chegar num ponto específico. Isso, em muito pouco tempo, vai começar a ser feito sem assistência humana, tá certo? Isso vai tirar emprego de médicos? Possivelmente não, porque eles vão ter que estar supervisionando até o momento em que talvez você tire o emprego dos médicos. Isso pode acontecer num futuro mais distante. Mas isso pode aumentar muito a precisão da ação ou da intervenção médica sobre determinadas... Impacta no resultado, no né? resultado. Isso, qualidade dos tratamentos e tudo mais. Vários aspectos das relações humanas, né, serão afetados de maneira intensa com essas novas tecnologias. Por exemplo, falou-se aí dos advogados, né, que os advogados vão... um dos empregos que estão sob ameaça é o dos advogados. Uma das questões centrais dos escritórios de advocacia era você ter um monte de assessores formados em advocacia, dos grandes escritórios, consultando jurisprudência e não sei o quê, para dar conta de um caso qualquer. Isso é muito importante nos Estados Unidos, na Inglaterra, países que são de common law, mas que têm que a sua lei é baseada em jurisprudência. Então, o papel dos advogados sempre foi esse.
fuçar aquelas bibliotecas enormes. Hoje em dia você aperta um botão e aparece tudo na sua tela, tudo que foi julgado a respeito daquele ponto específico, né? Isso aumenta muito a eficiência do trabalho de um tipo reduz a possibilidade de erros, né? Então, são impactos reais de aumento da qualidade do serviço ou do trabalho das pessoas que permanecerem nos seus empregos. O grande problema que tá na pauta é que muitos advogados vão perder os seus empregos. E a qualificação também fica em jogo, né? Porque você precisa também pegar esse contingente e requalificar para um novo desafio, para uma nova oportunidade. E é sobre isso que a gente vai continuar discutindo no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.